Namastê, queridos e queridas aqui do canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Bruna, sou terapeuta, trabalho com diversas técnicas para te proporcionar uma vida melhor, para te auxiliar, facilitar o caminho para que você alcance tudo que você deseja na sua vida, se cure, tenha mais consciência e tenha uma vida muito mais feliz. Se você não está inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever se você ressoar com a nossa egrégora que cresce a cada dia. E se quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, você pode também me acompanhar pelo Instagram, o link está aqui embaixo. E lá eu trago muito conteúdo diariamente, também com dicas pequenas, coisas curtas. Também trago algumas tiragens de tarô semanais diferentes das aqui do YouTube. E vai ser um prazer ter você por lá também. Bom, esse vídeo de hoje, eu tô olhando aqui pra ver se não tá escura a luz, a iluminação, que eu tô com o meu light ring aqui do lado. Acho que assim tá melhor, né? E às vezes quando começa a gravar fica escuro, né? Vamos lá, gente. O vídeo de hoje, vocês já viram que eu coloquei aí, senta que lá vem história, né? Porque é uma história que eu vou contar pra vocês. E que história é essa? Uma história muito importante pra mim, porque é a história da minha vida. E vocês pediram lá no Instagram, pediram aqui, acho que foi a Ingrid que pediu aqui no YouTube. E aí eu falei, ela pediu pra eu contar a minha história, como eu fiz a transição de carreira, porque eu trabalhava em uma área e depois fui pra outra nada a ver, que é a de terapias. Então ela pediu pra eu contar a história de como foi. E eu nunca pensei em contar essa história porque eu não achei que pudesse interessar alguém. E aí eu fiz uma enquete lá no Instagram e teve, se eu não me engano, 40 pessoas interessadas, dizendo que sim, que queriam saber a história. Então eu tô trazendo isso pra vocês aqui hoje. Vamos lá. Antes de tudo, o que eu quero que vocês saibam? Que eu não fiz nenhuma transição drástica, como muita gente faz por aí. Larguei tudo e fui pra uma área completamente nada a ver. Viver da minha arte. Não foi isso. Foi uma transição super natural e super aos poucos. Na verdade, eu sempre tive um pezinho no mundo místico, sempre tive um pezinho no autoconhecimento. Desde que eu nasci, sempre foi muito natural pra mim. Dizem que isso tem a ver com os piscianos, né? Eu sou de peixes. Pode ser que seja por isso, mas eu acho que além disso já era um dom, um propósito de vida. Né? Eu acredito mais num propósito mesmo de vida. E claro que um propósito está ligado aí com os nossos dons e as nossas habilidades, que no meu caso era de cuidar e auxiliar o próximo através de uma expansão da consciência, que eu não sabia o nome disso quando eu era mais nova, né? Então desde pequenininha eu sempre tive um lado meio místico, eu sempre fui muito mais introspectiva, eu sempre fui extrovertida, vocês, né, aparecida, gravo vídeo, tudo isso sempre foi desde que eu nasci. Mas eu sempre tive um lado também muito introspectivo, de me recolher, de refletir, de sozinha ali ficar matutando e me curando, né? Desde pequenininha me autoconhecendo. E sempre tive esse lado, eu sempre gostava de benzer, de benzedeira. Minha mãe levava a gente em benzedeira. Eu venho de uma família de bruxas, de mulheres muito intuitivas e que sempre acreditaram muito na força dos chás, né, dos banhos de erva. A minha avó paterna também tinha esse lado. Outro dia eu tava mexendo em umas documentações aqui. Outro dia, isso vai fazer uns 3 anos, né, que meu avô faleceu. E ele guardava algumas documentações da avó, da minha avó. E tinha lá alguns diplomas de curso esotérico, não sei o que, eu achei aquilo incrível. E também ela era uma pessoa a quem todos recorriam. E o lado da minha mãe também. Então eu tive dos dois lados sempre essa influência muito grande de mulheres cuidadoras, de mulheres bruxas. E isso foi sempre muito forte. E desde criança eu gostava de cartas, de horóscopo, eu era muito conectada com a natureza, eu pegava gravetinhos e levava para casa porque era minha varinha de condão. Eu pegava coisas da natureza e levava para casa. Eu pegava animaizinhos. Ixi, já levei gato, cachorro, maritaca, passarinho, pombinha, rolinha, lagartixa, tudo para dentro da casa. Lagarta, criei lá dentro, em casa quando era criança para aquilo virar borboleta. Porque eu sempre tive essa conexão que para mim sempre foi muito natural. E que para todos nós mas que a gente se distancia por N motivos aí, né? E eu tive a vantagem de ter pais que sempre foram muito abertos a tudo isso. Então, quando criança, eu via a minha avó que já tinha falecido, eu tinha sonhos e depois acontecia. Eu sempre tive isso muito forte.
e eu via anjos, eu tinha sonhos, eu tinha sempre uma conexão com o outro lado. E meus pais nunca me inibiram, nunca me crucificaram por isso, pelo contrário, eles sempre acreditaram muito em mim e sempre fortaleceram isso como sendo algo natural. Então, pra mim, sempre foi muito tranquilo desenvolver tudo isso. E, e aí eu queria ser veterinária a vida inteira. Quando eu tinha lá os meus 18 anos, né, na época de se formar, de formar na escola, de escolher a faculdade, não sei que 5 minutos que me bateu, que eu larguei. A vida inteira eu quero ser, até os 18 eu quero ser veterinária, porque eu sou apaixonada por bichinhos, sempre fui. E aí, no último minuto do segundo tempo, eu decidi que eu ia fazer relações internacionais. Então, para quem não sabe, eu sou formada em relações internacionais, sou bacharel em relações internacionais, mas não segui na área. Sempre estudei muito, gostei do curso que eu fiz, mas, para ser sincera, eu não sei o que de fato me fez escolher esse curso. Eu acho que não foi uma escolha da alma, ou talvez tenha sido, mas não não pelos motivos que eu achava que deveriam, né? Que eu achava que seriam. Porque quando eu escolhi essa carreira, eu escolhi em uma pegada de querer ser uma executiva, de querer ser uma mulher respeitada no mundo dos negócios, qualquer coisa do tipo. E até, na verdade, eu escolhi muito pensando no comércio exterior, para depois descobrir que o curso que eu escolhi não tinha nada a ver com comércio exterior, tá? Nada. Mas eu gostei muito do curso, tanto que me formei, não desisti, não larguei em nenhum momento, conheci pessoas especialíssimas lá, e acho que passei pelo que eu tinha que passar, por algumas experiências da faculdade aí que eu precisava passar. Então nada é à toa. E aí me formei, acabei não trabalhando na área, eu trabalhei em escritório, eu fiz um estágio no IPEM, aqui da USP de São Paulo, que é o Instituto de Pesquisas Nucleares, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Eu fui um professor meu, muito querido da época, o Corival, ele me indicou para esse estágio, e eu fiz um estágio lá, mas não tinha muito a ver mesmo com a área, tá? Eu atendia clientes que queriam fazer testes de nuclearidade para importações e exportações, e eram feitos lá. Para poder, porque a Anvisa daqui do Brasil e, enfim, as entidades dos outros países exigiam aí para que não tivesse contaminação no território nacional e etc. E aí eu trabalhei no IPEM por muito tempo. Antes disso, trabalhei como balconista, trabalhei como recepcionista de uma academia, como balconista de uma papelaria, trabalhei como auxiliar administrativa num escritório. E aí depois eu fui para o IPEM, depois eu trabalhei também como no administrativo e comercial de uma outra empresa. E durante todo esse tempo eu sempre trabalhei muito por algumas instituições aqui em São Paulo que são responsáveis por aplicação de concurso público. Então eu viajei muito o Brasil inteiro, fui para cidades que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer para coordenar e aplicar esses concursos públicos pelo Brasil inteiro. Mas aí era um trabalho mais eventual. Mas foi muito importante. Primeiro porque foi muito prazeroso para mim trabalhar com essas instituições aí. Algumas delas, eu vou até falar o nome: Carlos Chagas, Vunesp, Cetro, Sesgran Rio. Trabalhei coordenando o Enem também, e de muita responsabilidade. Então isso tudo sempre foi muito legal, porque me fez desenvolver uma responsabilidade muito grande, porque eu comecei muito novinha. Eu comecei auxiliando meu pai, porque isso foi meio que hereditário. Lá com os meus 14 anos, eu ia só auxiliar, ver o vucu-vucu e tal. E depois, quando eu podia trabalhar por conta, eu fui, comecei como fiscal de sala, fiscal de corredor, fiscal de sala, depois auxiliar de coordenação, e depois eu virei coordenadora. Então, teve um processo lá dentro que foi muito importante e que eu acredito que foi o que me auxiliou muito também a ser essa figura desinibida para falar e se mostrar na frente das câmeras e falar em público. Isso nunca foi um problema para mim. Nunca tive vergonha de falar em público desde que eu saiba do que eu tô falando, né? Então isso para mim sempre foi muito tranquilo e eu acredito que isso foi muito importante. Também me auxiliou. E aí depois tive esses empregos todos que eu falei isso porque eu achei importante falar, para vocês entenderem que nenhum emprego, nenhum caminho que a gente escolhe é à toa. Tudo auxilia de alguma maneira, tudo nos transforma no que a gente é, né? E mesmo esses da Carlos Chagas, da Vunesp, enfim, que eu viajei o Brasil inteiro para aplicar prova, me auxiliaram muito. Não tinha nada a ver também com o que eu faço hoje, mas eu tinha que dar reuniões, eu tinha que treinar pessoas, eu tinha que falar na frente do público, dos candidatos, às vezes, dos fiscais, treinar os fiscais. Então,
Tudo isso foi importante para me construir a Bruna que tá aqui hoje. E aí, quando eu tava no... Aí eu saí, trabalhei no IPEM, fiz aquele estágio que eu falei, e saí de lá para um outro emprego que eu achava melhor na época. E aí eu voltei pro IPEM depois de um tempo. Saí daquele emprego, na época a empresa faliu, o produto que eu trabalhava faliu. Saí e aí, como eu sempre deixei as portas abertas, modéstia à parte, sempre fiz muito bem o que eu me propus a fazer, né? Então eu sempre fui muito responsável com os meus trabalhos, sempre dei o meu melhor e isso é fundamental, gente. Não importa se você não tá fazendo o que você gosta ou o que você gostaria, mas você colocar a sua verdade ali, você fazer aquilo com o coração, é fundamental. E eu sempre tive esse lado, então eu sempre deixei as portas abertas. E por esse motivo, assim que o pessoal soube que eu estava desempregada, me chamaram de volta. Uma amiga que trabalhava lá ainda falou: Bruna, tá sem trabalhar e tal. E voltei pro IPEM e fiquei mais um tempo lá. E foi um tempo também muito bacana, aprendi muita coisa. É um pessoal muito querido, assim, tem um carinho muito grande pelo pessoal de lá também. E aí, trabalhei lá, fiquei um tempo, aprendi bastante coisa. E aí, naquele tempo, eu queria trabalhar com algo voltado a empresas, né? Eu sempre gostei muito desse negócio do business e tal. Ou pelo menos eu achava que gostava. E hoje eu percebo que talvez aquilo fosse um pouco da pressão do patriarcado, né? Por ser aquela mulher de negócios e meio que parar ali aos grandes homens de negócios e tal. O que tá tudo bem, tá tudo certo, mas não era o meu caminho de coração mesmo. Senão eu tava lá, né? E aí, na época que eu tava no IPEM, abriu um processo seletivo para ser agente local de inovação do Sebrae. Seria o que? Auxiliar pequenas empresas a se desenvolverem com inovação. E aí eu não conhecia bem o Sebrae, mas abriu aquele processo seletivo, que é um processo seletivo super longo e exaustivo, gente. Mas foi maravilhosa essa oportunidade de trabalhar com o Sebrae. A gente seria contratado por 2 anos, então eu trabalharia no Sebrae por 2 anos e não passaria disso. Porque o Sebrae ele é uma entidade privada, porém com dinheiro público. Então é como se fosse um concurso público, mas eu não era concursada, mas eu não era contratada como uma funcionária pública, eu era por projeto e não tinha chance de ser efetivada de maneira alguma por conta de sempre ter que ter processos e concursos para o Sebrae. E aí eu trabalhei, foi um processo seletivo que tinha primeiro uma prova, tipo de concurso mesmo. Depois daquela prova, quem passasse, quem fosse selecionado, ia para um processo seletivo / treinamento que durava 2 meses. E aí a gente ficava ali durante 2 meses, indo todos os dias, sei lá, acho que era das 9 às 6 da tarde, sendo treinado, aprendendo coisas e sendo avaliado para ver se a gente estava apto para aquela função. Então é um processo bastante sério. Depois também tinha uma reunião com a gestora, né? Que iria cada um com a sua gestora. E foi assim incrível, conheci pessoas incríveis lá no Sebrae. Foi muito gostoso, muito, falo com saudades, né? Foi um tempo muito gostoso em que eu aprendi muito. Porque daí, eu não era boba nem nada, eu tava lá dentro do Sebrae. O Sebrae, gente, quem não conhece, para as pequenas empresas auxilia muito. Tem muito curso gratuito, muito treinamento gratuito, palestra, várias coisas. Tem alguns que são pagos também. E como eu tava lá dentro, eu aproveitei tudo que eu podia mais um pouco. Então eu fiz curso de gestão de pessoas, gestão administrativa, gestão financeira, fiz curso de marketing, fiz curso de Canvas, que é o modelo de negócio, né? Planejamento estratégico. O que mais que eu fiz lá dentro do Sebrae? Assisti palestras, tudo que tinha eu tava lá. Marketing digital, na época era muito pouquinho ainda, mas fiz alguma coisa também. Tudo que tinha eu tava, e eu participava também das consultorias que eu levava os clientes, né? Porque eu atendia os clientes de fora para trazer inovação para eles. E às vezes eu indicava alguns consultores do Sebrae também, então eu participava, assistia. Tudo aquilo foi muito enriquecedor para mim, aprendi muita coisa. E aí começou a chegar os 2 anos e venceu meu contrato no Sebrae. E aí até fiz um processo seletivo para entrar e trabalhar fixa no Sebrae, também como consultora, mas na época, eu lembro que eu cheguei lá na fase de gestão, eu não passei, resumindo,
Resumindo, teve uma outra moça que tinha mais experiência do que eu e tal, e do que eu e do que os demais candidatos, que eram vários, e ela que acabou ficando. E nada é por acaso. E aí, logo depois disso, eu atendi algumas empresas como consultora para fora, tive indicação de algumas pessoas, então eu implementei sistema de gestão em uma empresa, eu fiz 5S em outra empresa, eu dei consultoria para outras e estava nessa área e achei que lá era o meu caminho. Mas ainda assim, fica uma cosquinha de que mas não sei se é muito, porque não me deixava tão satisfeita, né? E nesse meio tempo todo paralelo, isso é minha vida profissional. O que estava acontecendo na minha vida pessoal, que na verdade eu acho que está muito interligado sempre, né? Eu sempre buscando muito pelo autoconhecimento, já estava muito conectada desde sempre com o espiritismo, com toda essa questão. Então, lá em torno dos meus 21 anos, eu acho, 20, 21, eu fui conhecer a Umbanda, que eu tinha muito preconceito e muito medo. E aí fui conhecer a Umbanda. Quando cheguei na Umbanda, já baixou o santo ali, o negócio, senti o negócio ali. E aí já me falaram que eu era uma médium muito forte, esses termos que usam na Umbanda, né? E depois eu fui estudar e entender um pouco melhor disso. E que eu teria que trabalhar na Umbanda. Mas que era uma escolha que eu tinha que fazer com muita calma, porque uma vez que você entra na Umbanda, você não pode sair. Isso aí nunca foi uma verdade pra mim. Eu sempre fui muito curiosa, então pra mim nunca existiu essa de assim e pronto. Sempre teve que ter uma explicação. Sempre fui muito do mas por quê? Mas tinha que fazer sentido pra mim. E aí eu, depois de um tempo frequentando a Umbanda, conhecendo, eu resolvi me tornar médium. Logo de primeira já me tornei porque eu tinha realmente uma mediunidade bem aberta. Falando nesses termos, né, pra vocês entenderem, mas eu tinha isso bem forte, então comecei a atender como médium de incorporação. E foi um período muito bonito também, que eu aprendi muita coisa, essa conexão com a natureza, com os orixás. Só que tinha coisas pra mim que eu queria mais, queria saber mais. Então eu fui estudar teologia da Umbanda, fiz um curso de 1 ano. Estudei teologia da Umbanda para entender o que era o que, de onde vinha o que eu estava fazendo, o que deixava de ser, como que era, como que deixava de ser. E aí foi muito aprendizado para mim, aprendi muita coisa, foi muito lindo. Tive um contato lindo com os meus guias, gente. Então eu tenho esse lado espiritual, eu não trago isso pro trabalho, eu não trabalho falando de guias, não trabalho falando dos espíritos, porque eu trouxe o trabalho para um lado mais prático, que é para mim o que faz sentido hoje. Mas os meus guias da Umbanda, eles continuam comigo, eu não tenho a menor dúvida. Eu sinto eles presentes. Eu só não... Pra mim só não faz mais sentido seguir a religião Umbanda e nem trabalhar incorporada. Nada contra quem faça, é que aquele caminho pra mim não servia mais. De repente eu aprendi o que eu precisava ali. Mas o que me incomodava um pouco na Umbanda era muito dessa questão de as pessoas iam lá pedir, 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 mas ninguém queria se melhorar, ninguém queria se trabalhar. E isso me incomodava. Então aquilo começou a deixar de fazer sentido quando eu via o pessoal indo lá pedir, sei lá, um exemplo besta. Eu quero arrumar um emprego, mas a pessoa tava o dia inteiro deitada ou torrando dinheiro de outro. Sabe coisa assim? Essas coisas, ou seja, a pessoa não buscava um autodesenvolvimento, um autoconhecimento. E para mim não fazia mais sentido para mim dar o peixe. Eu queria que as pessoas aprendessem a pescar. Eu só não sabia ainda bem o que era, mas estava aquele incômodo. E na época teve uma questão lá que eu me senti muito injustiçada, acabei saindo do centro que eu tava, o que é natural, porque afinal, gente, todo lugar, centro, igreja, são pessoas que estão à frente, né? E essas pessoas têm um monte de defeito, assim como nós. Então, na época, teve o desentendimento lá, cada um teve, né? Enfim, acabei saindo. Mas tenho muito respeito pelo espaço em que eu trabalhei, fiquei lá por 4 anos, se não me engano. Muito carinho e tudo mais. E nesse meio tempo, então, eu estava sempre estudando. Então, eu estudei teologia da Umbanda, eu estudei ervas, eu fiz curso de benzimento, eu fiz curso de banhos com ervas, eu fiz vários cursos nessa área. Agora eu nem lembro mais, porque faz tanto tempo já. Então, eu tenho um monte de diploma, assim, dessas coisas místicas, porque eu sempre fui muito curiosa e sempre queria aprender. Então, o uso de ervas, que erva que usa para tal coisa, por que tal erva funciona para tal coisa, e de cristais, enfim, fiz todos esses cursos aí.
eu sempre estudei, fiz muito curso, desde pequena, assim. E aí, então, eu saí da Umbanda. E aí, por um tempo, até pensei que talvez meu caminho fosse no sacerdócio. Pensei em fazer um curso de sacerdócio de Umbanda, porque eu sentia, e sentia sempre muito um chamado de que eu tinha que ajudar as pessoas, de que eu tinha que ajudar as pessoas. Só que eu tinha muitas crenças de que para ajudar as pessoas tinha que ser caridade. Não tinha como eu cobrar por isso, então, enfim. E lia tarô, lia baralho cigano desde pequenininha também. Mas também era assim, só para amigos e para mim, e ainda assim, quando eu via para amigos, para mim era sempre um pouco pesado. Não curtia, eu gostava muito daquilo, mas eu não gostava ao mesmo tempo. E depois eu fui entender também toda a crença, todo o patriarcado, toda a caça às bruxas e tudo isso, qual era o sentido para mim dessa história e desses bloqueios. E aí, enfim. Então eu fui pro kardecismo, aí também eu fui pra Umbanda, conheci o kardecismo, conheci também os católicos, também já fui em culto evangélico, tudo isso de curiosa para conhecer. E o que fez mais sentido para mim era de fato a Umbanda, mas também não fiquei lá depois. E também nunca tive medo que guia fosse castigar nem nada, porque, gente, pra mim isso não existe. Se você acredita, eu respeito, mas pra mim isso não é uma verdade, é o meu ponto de vista. E aí então eu saí da Umbanda, continuei com meus guias lindos, maravilhosos me auxiliando, continuam até hoje, eles trabalham comigo hoje no meu consultório, fazendo a parte energética, no meu consultório, na minha sala, fazendo a parte energética, e tá tudo certo. E aí, então, eu comecei a ler muito, estudar muito sobre autoconhecimento e sobre a nossa capacidade de co-criar, porque aquilo fazia mais sentido. Até porque eu passei por muita experiência de pedir e não ter retorno daquilo. Eu falei, então não é assim. Não é só pedir que vem, tem algum segredo aí que a galera não tá me contando. E aí eu fui estudar e entender tudo isso. Então eu li Osho, eu li a Kupf, que é uma psicóloga. Eu li tanta coisa, gente, nessa vertente de autoconhecimento, mas eu falei do Osho primeiro porque eu gostava muito do Osho. Fazia muito sentido tudo que ele falava, do mentalismo, né? Os livros li muito sobre taoísmo, e tudo isso começou a fazer muito sentido. Eu comecei a falar, então é aí que tá. Li O Segredo, enfim, todas essas coisas aí eu fui lendo e aprendendo e entendendo um pouco mais. E aí pra mim isso começou a fazer mais sentido. Só que desde que eu fui pequena, desde que eu era criança, eu sempre fui muito procurada para as pessoas para dar conselho. Então eu sempre percebi que as pessoas queriam me ouvir, queriam ouvir o que eu tinha para dizer, e elas sempre falavam que conversar comigo era muito esclarecedor, que o quanto era bom conversar comigo, que eu ajudava demais, E aquilo era natural. E aí, agora faz sentido, né? E aí, enfim, gente, contei tudo isso um pouquinho para vocês entenderem que esse lado sempre foi sendo trabalhado em paralelo, do autoconhecimento e de tudo mais. E aí eu comecei com o tarô. Chegou um momento que eu falei, não, o tarô era um chamado muito forte, eu negava ele demais, mas era muito forte desde pequena. E aí eu fui estudar o tarô, eu fiz acho que uns 2 ou 3 cursos, fiz 3 cursos de tarô. E falei, bom, eu vou ler tarô. Porque eu precisava da razão, porque eu não aceitava o místico. Eu queria a razão. E aí, é o mundo patriarcal, né? Fruto do patriarcado. E então, eu queria a razão, tinha necessidade da razão. Quando eu tinha razão, quando eu podia falar, eu estudei o tarô, eu fiz cursos de tarô, eu resolvi ler para um amigo ou para outro, que ficaram fantásticos, maravilhados, agradeceram muito, que ninguém tinha nunca falado aquelas coisas, percebido coisas que eu falei ali, E eu falei, bom, de repente é um caminho, eu posso cobrar por isso. Nesse meio tempo, eu estava já numa rotisseria, que o meu pai, ele entrou em sociedade numa rotisseria, pediu para eu assumir com a minha mãe, eu assumi junto com a minha mãe, e aí depois ficamos só nós lá. Então eu fiquei, teoricamente era para eu administrar a rotisseria, né, porque eu tinha todo aquele conhecimento do Sebrae, de empresas e tudo. Mas no fim, quando você tem um negócio próprio, você tem que fazer de tudo, desde limpar o chão até pagar uma conta no banco, até negociar com o fornecedor, porque essa é a realidade dos pequenos negócios aqui no Brasil. E fiquei com essa rotisseria por 5 anos, também foi muito, muito, muito aprendizado. Esse ano eu finalizei esse ciclo e foi libertador, maravilhoso pra mim me libertar disso, porque eu fiquei também lá muito por conta do ego.
porque eu tinha que aprender algumas coisas lá, sem dúvida. Foi um período de muito trabalho, que eu não tinha final de semana, eu não tinha feriado, eu não tinha férias, eu trabalhava muito, 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 muito. E não tinha tempo para viver direito. Mas foi um tempo que foi necessário, gente. Mas hoje eu sei o quanto é libertador e o quanto que a gente precisa comprar a nossa paz e a nossa liberdade. Então eu não tenho mais esse negócio, essa rotisseria. Mas nesse meio tempo, você vê como foi tudo importante? Eu estudei o tarô e comecei em paralelo ler. E aí eu comecei a cobrar pelo tarô. E eu criei meu Instagram, que é hoje, @BrunaSobralTerapias. Na época era consultoria de tarô que chamava, porque eu não queria que associassem o tarô à amarração, a coisas magísticas ou mirabolantes, porque eu achava que eu seria julgada se assim fosse. E então eu escolhi esse caminho mais didático, mais de consultoria, mais de não é necessário você ser bruxa para isso, tá. E aí, continuo acreditando nesse caminho, mas hoje eu aceito o meu lado bruxa. Hoje eu aceito a bruxa que sou também, tá tudo certo. E abri o YouTube. E aí foi nessa época aí, eu já estava fazendo alguns trabalhos em paralelo, abri o YouTube, abri o Instagram e aquilo começou a crescer. E magicamente eu comecei a ser muito procurada. E o YouTube cresceu muito rápido, comecei a ser muito procurada pelo tarô, comecei a super atender com o tarô. E aí eu vi que ali tinha um caminho interessante, mas eu não queria me limitar ao tarô. Então eu comecei a estava estudando outras coisas de autoconhecimento, fazendo cursos, lendo livros. Aí surgiu uma tal de barra de Access que eu não sabia o que era, mas eu sabia que eu tinha que fazer aquele curso. Fiz o curso de barras de Access. Foi transformador. Eu acho que isso, gente, faz uns 3 anos, tá? Tô falando de coisa de 3 anos atrás que eu comecei a ir por esse caminho. Depois de barras, foi transformador e libertador. Eu vi que eu conseguia mudar mesmo a realidade, comecei a atender com barras, comecei a fazer dinheiro, comecei a ver minha realidade transformar. Ainda tava no meu ainda tinha rotisseria. Rotisseria, eu finalizei o ciclo com a rotisseria esse ano agora, em 2020. Não sei se quando você vai ver esse vídeo, mas foi 2020. E aí fiz o curso de Theta Healing, comecei a atender, esse negócio começou a prosperar, comecei a ser procurada, indicada e tá. E aí eu comecei a fazer mais cursos, fiz mais curso de Theta, comecei a estudar o Sagrado Feminino, comecei a estudar as constelações, comecei a atender com tudo isso, fiz curso de constelação, fui iniciada nos ritos Munaiki, comecei a estudar um pouco xamanismo, e, enfim, gente, assim eu fui indo, uma coisa foi puxando a outra, tudo isso foi sendo um processo de... eu nunca iniciei falando, vou fazer esse curso de barras porque eu preciso. Eu sempre fui com o intuito de auxiliar o próximo. Mas é claro que no fundo era eu que precisava, porque a gente precisa muito. E muitas vezes a gente escolhe as profissões pela sombra da nossa família, do nosso sistema e pelas nossas sombras também. E aí foi muito incrível porque eu alinhei um propósito e desde que eu escolhi seguir o meu coração de fato, desistir da super empresária, desistir daquele negócio que eu tinha e aceitar o que tinha de potencial em mim, as coisas simplesmente fluíram. Eu nunca me esforcei. Nunca foi difícil arrumar cliente, nunca foi difícil fazer o YouTube crescer, nunca foi difícil. Foi tudo muito natural, porque eu estava alinhada com aquilo que eu tinha que fazer. Então, eu só segui o fluxo. E quando eu permiti seguir o fluxo, as coisas fluíram. Então, eu fui me trabalhando nesse meio tempo. Foi tempo de sombra e luz. Foi um tempo, quando a gente escolhe trabalhar com essas terapias, a gente está se trabalhando o tempo inteiro. Então, é bastante olhar para as próprias sombras e a gente evolui e cresce e amadurece muito. E aí, o meu contato com... Então, eu já tenho atendido nesse tempo todo. E aí, o meu contato com o feminino, o sagrado feminino, foi esse ano. Também um chamado lindo que eu tive. E agora, com essa integrando o feminino em mim, eu tenho permitido a minha bruxa aparecer. E cá estou. Atendendo cada vez mais, estudando cada vez mais, amando cada vez mais o que eu faço. Agora eu já também, além de trabalhar com as barras, que foi meu primeiro curso nessa parte terapêutica, tinha o tarô já, né? Mas nessa parte terapêutica mesmo foi o primeiro curso. E hoje eu também já dou esse curso, então eu facilito o curso de barras de Access. E aí eu atendo uma mistureba aí de tudo que eu já tive como experiência pessoal, de tudo que eu já tive, que eu já aprendi na espiritualidade, porque eu sempre fui muito curiosa, sempre estudei muito sobre tudo. Até em centro de Hare Krishna eu já fui algumas vezes e estudei também o hinduísmo um pouco e tudo.
Então, tudo que sempre foi pro autoconhecimento, sempre fui curiosa, sempre fui atrás, sempre fui ver, sempre gostei. E aqui estou hoje. E atendo com tudo isso, faço uma mistureba de tudo isso e o meu trabalho é único, porque ele tem as minhas marcas, as minhas experiências, tanto pessoais quanto profissionais, os meus cursos, os meus pontos de vista que eu tento destruir, mas a gente sabe que existem muitos e uma forma de atendimento é única. Assim como de cada profissional que tem o seu trabalho e assim como a sua forma de fazer o seu trabalho é única, né? Então é isso, gente. Há 30 minutos aí contando, não sei nem quem vai ter coragem de assistir até o final, mas foi para vocês saberem, conhecerem um pouquinho mais de mim. Eu espero que tenha sido bom para vocês ouvir esse papo longo. E se você gostou, comenta aí embaixo e me fala se você também já fez uma transição de carreira assim, como foi. Para mim influiu muito porque foi indo em paralelo, mas não foi fácil, tá, gente? Porque foi a custo de algumas coisas. A vida eu precisei passar por algumas dores para poder encontrar o meu caminho. E eu passei por elas e encontrei. Então, talvez você também precise passar por algumas, talvez você já esteja passado, ou esteja passando, ou já tenha passado por algumas dores para encontrar o seu. Mas o que importa é ouvir o coração, é seguir o coração. Então faz o que você ama, porque quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente tem o propósito com o que a gente ama, que no fundo sempre é ajudar o próximo, da maneira que for. Ah, Bruna, mas eu vendo tapete. É para ajudar alguém que está precisando do tapete. Ah, Bruna, mas eu faço comida. É para ajudar alguém a se alimentar. Ah, Bruna, mas eu tenho um sex shop. É para ajudar a desbloquear a energia sexual de algumas pessoas. Então tudo sempre é para ajudar o próximo. E quando a gente coloca esse intuito, a prosperidade, o sucesso e o dinheiro são consequências. Um beijo para cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa história. Gratidão pela sua presença. Fica por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.